Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos para nossas atividades de hoje? Hoje é quarta-feira, dia 19/8, 19 de agosto. Isso mesmo. E como está o nosso tempo hoje? Ensolarado, isso mesmo. E hoje nós vamos fazer duas atividades de cultura. E são duas atividades de cultura atrasadas. A primeira é essa daqui, ó. Corre lá e pega de vocês. Aqui em cima tá escrito assim, ó. A parábola do semeador. Tem uma mão plantando as sementinhas na terra. Sabe quando a gente planta a sementinha na terra, que a gente tem que aguar ela, cuidar dela para ela crescer? E se a gente não cuidar dela, o que acontece? Ela não cresce. Se não tiver água, né? Ela não cresce. A mesma coisa acontece na vida da gente. Deus fala que a gente tem que fazer coisas boas, obedecer o papai, obedecer a mamãe, obedecer a vovó, o vovô, as pessoas mais velhas, não é mesmo? A professora ou o professor, isso mesmo? E se a gente não obedece, então Deus fica triste com a gente. Então, a parábola do semeador fala que a gente deve ouvir o que é certo e que a gente tem que fazer, não só ouvir, mas fazer. Então, a professora está dizendo para vocês que o que agrada a Deus é quando a gente obedece. Então, nós vamos obedecer a mamãe, obedecer o papai, ajudar a mamãe, tá bom? Para que fique, ó, 100%. Então, eu quero que vocês façam um belo colorido aí nesse desenho. Olha o meu. Quando terminar, coloca o nomezinho de vocês aqui em cima. Guarde no envelope desse mesmo jeito, não recorta, para trazer de volta para mim, tá bom? Outra atividade de cultura que a gente está atrasado é essa daqui, ó. Que tá falando uma coisa que a gente tem que fazer, igual eu acabei de falar lá na parábola do semeador. Tá falando aqui que nós precisamos respeitar e tratar com carinho os amigos e todos na escola. Não é só na escola que a gente tem que fazer isso, não é mesmo? A gente tem que fazer isso em casa, quando a gente vai passear na casa dos coleguinhas ou na casa dos nossos parentes, a gente tem que respeitar as pessoas, não é mesmo? Respeitar é não responder, né? E a gente tratar bem, com carinho as pessoas, assim como na escola também. Quem tá com saudade de brincar com os colegas? Olha aí, respeitando todos os coleguinhas, professor. Vamos fazer um belo colorido aqui nesse desenho. Vamos lembrar das nossas brincadeiras legais lá na escola. E lembrar que quando a gente voltar, a gente tem que continuar respeitando o coleguinha, não brigando com os coleguinhas, tá bom? Façam um belo colorido e coloquem o nome de vocês aí neste desenho, tá bom? Nossa próxima atividade é essa aqui, é o para casa. Primeiro, eu colori o meu peixinho, bem bonitinho. E assim, eu quero que vocês façam um colorido no peixinho de vocês também, tá bom? Logo após, nós vamos treinar o P. P de peixe, P de pato, P de pastel. Então, vamos lá treinar a letrinha P. Nós temos aqui o P caixa alta, que primeiro nós vamos passar em cima do pontilhado, que é desceu, depois eu vou lá fazer aquela barriguinha até o meio, tá? E depois eu vou fazer aqui na frente até lá no final. Olha, eu fiz a minha primeira para vocês verem, ó. Desceu e faz a barriguinha. Parece até com o número 9 esse P caixa alta. Logo depois, nós vamos fazer aqui, ó, o P cursivo maiúsculo. Eu vou fazer igualzinho o número 1, olha, puxei a perninha, subi, desci, voltei de novo e fiz um S. A mesma coisa eu vou fazer até o final. Logo depois eu vou fazer o P cursivo minúsculo, igual a letrinha 1, olha aqui, letrinha não, igual ao número 1, olha. Puxei a perninha, subi, desci, voltei e fiz aquela barriguinha, entrei lá dentro e puxei a perninha. Olha, eu fiz o meu aqui e agora eu vou fazer até o final. E aqui embaixo a mesma coisa, até o final. Aqui embaixo nós vamos formar a família do
P. Qual é a família do P? P com A, pá. P com E, pé. P com I, pi. P com O, pó. P com U, pu. P com ão, pão. P com A, pá, panela. E aí a gente vai tentar formar também palavrinhas com as outras famílias. Com pé, com pi, com pó, com pu. Pensa aí numa palavrinha que começa com pé. Uma que começa com pi. Uma que começa com pó. Uma que começa com pu. E fala aí pra mamãe, pra ver se vocês conseguem lembrar do som da família P, do P, tá bom? E aí a gente vai formar aqui na folha. Primeiro, o cursivo maiúsculo. Eu vou juntar o P com A, olha lá, pá. Já fiz o meu primeiro, agora eu vou fazer os outros. P com E e vou colocar aqui o pé. P com I, pi, P com O, pó, P com U, pu e P com ão, tó. A mesma coisa eu vou fazer nessa parte aqui, tá bom? P com A, pá, eu já fiz o pá aqui. P com E, pé. P com I, pi. P com O, pó. P com U, pão. P com U, pu e P com ão, pão. Então, terminou. Eu vou terminar aqui o meu também. É só recortar e colar no caderninho de para casa de vocês, tá bom? Ah, e vocês podem também usar o silabário para vocês treinarem. Pega o silabário lá de vocês. Treinem para vocês verem a formação da família do P, tá bom? Lá no silabário temos lá o P e as vogais para vocês formarem a família do P, tá bom? O próximo para casa e último é esse daqui, ó. Veja só, eu tenho um pintinho aqui e eu tenho aqui pode ser um pintinho ou um passarinho, né? Ele tá parecendo um pintinho, mas ele é um passarinho. E eu tenho aqui o ninho dele. E olha aqui. Os ovos estão lá dentro. Ele quer chegar até os ovos. Vejam só. A gente precisa ajudá-lo a chegar até o ninho, passando lápis por cima de todos os desenhos que comecem com a letra P, até formar o caminho até o ninho, tá bom? Olha só, eu comecei aqui, ó. Pi. Pirulito, começa com P, então eu passei a minha linha em cima do pirulito. Pão, começa com P, então eu passei em cima do pão. Depois veio peixe, peixe começa com a letra P, eu passei em cima do peixe. Aí bola não começa com P, então eu parei aqui no peixe. Logo depois eu tenho aqui, ó, a peteca. Mas se eu for pra peteca, eu paro aqui na linha, né? Eu não chego no ninho. Então, eu não fui pra peteca. Parei no peixe. O próximo é o palhaço. Começa com P. Então, eu passei em cima do palhaço. Logo depois, eu tenho o pente. Começa com P. Então, eu passei em cima do pente. E depois, eu tenho a pipa. Começa com P. Passei em cima da pipa e cheguei no ninho. Tá vendo? Olha o meu caminho. Viu? Cheguei no ninho. Se vocês quiserem, vocês podem colorir esses aqui, ó, que nós passamos em cima, que são todos que comecem com a letra P, tá bom? Faço um belo colorido no passarinho e no ninho também. Terminou, é só recortar e colar lá no caderno de vocês de para casa. Combinado? Então, um grande beijo para vocês e até amanhã, quinta-feira. Tchau! Forma de poema que eu peço pra Moema fazer bolo pra você comer. Fale das coisas todas que já viu, conte dos gostos, dos cheiros de abril. Cante a lua, conte uma história. Livros são memória, minha casa é sua. Diz que pra mim, diz que vem me ver, que um disco, um CD eu ponho pra você ouvir. Recite uma receita em forma de poema que eu peço pra Moema fazer bolo pra você comer. Fale das coisas todas que já viu, conte dos gostos, dos cheiros de abril. Cante a lua, conte uma história. Livros são memória.